Bom, qual é a solução para tudo isso? Simples, perdão. Perdoar é a solução para tudo isso. E realmente isso é extraordinário. Assim, é absolutamente necessário entender isso para se poder avançar, para se poder realmente buscar uma plenitude para a sua vida em qualquer área. Eu insisto, isso não é só uma questão espiritual ou filosófica, ou seja lá como você queira chamar. Realmente isso é de absoluta aplicabilidade para qualquer situação das nossas vidas. O perdão é realmente a ferramenta número 1 para ser aplicada para a gente ir conquistando essa vida plena em todas as suas facetas. O perdão. Então você realmente tem que perdoar tudo e a todos a cada instante. De fato, a nossa existência aqui nesse mundo, ou nessa dimensão, seja lá como você também queira chamar, mas o fato é que a nossa experiência é uma experiência de perdão. Então, o que a gente tem que fazer é perdoar e amar cada situação, porque cada situação que a gente experimenta foi criada por nós para realmente poder transcender ou poder integrar ou poder tomar consciência de alguma informação que diz respeito a nós mesmos e que estão aí se apresentando para a gente integrar tudo isso e evoluir e poder ir em rumo dessa plenitude e dessa integridade aí enquanto ser, né? Então o perdão é o caminho, o perdão é a única maneira que vai realmente te aproximar da verdade, é o que vai diluir um pouco a tua percepção sempre míope, como todos nós, sempre vamos ter uma percepção absolutamente parcial, pouco ampla do que a gente chama realidade, é uma percepção que vai estar sempre baseada, como a gente já falou aqui, nas nossas crenças, nas ideias que a gente tem, nos nossos valores, enfim, em todo o caldo cultural que a gente está metido. Então, essa lente que a gente cria com esses elementos é o que a gente percebe como realidade, o que a gente chama aí de mundo exterior, mas que tem a ver com nós. E é uma visão muito, muito limitada. E mais limitada ainda, porque, no fundo, além de todos esses aspectos que eu falei que estão em nossa mente, a gente acaba percebendo tudo isso, essa lente ela acaba apreendendo esse mundo exterior pelos nossos 5 sentidos físicos, que são muito limitados, né? A gente até quando compara esses sentidos com outros animais, por exemplo, a gente vê o quão a nossa visão é limitada, ainda que sejamos realmente uma máquina biológica perfeita, mas se a gente compara a nossa visão com a visão de uma águia, o quão ela é limitada, a nossa audição com a de uma baleia, o quão ela é limitada, o nosso olfato com o do cachorro, o quão ele é limitado, e por aí vai. Então, assim, os nossos sentidos físicos, que é realmente como a gente apreende esse mundo exterior, eles são muito limitados. Então, daí já dá para ver que desses aspectos a gente tem na mente, mas os sentidos físicos, como a nossa apreensão do que a gente chama realidade é muito, 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 muito limitada, muito reduzida. Então, com isso, a gente pode ter claro que está longe do que seria a verdade. E a maneira que a gente tem realmente de transcender todas essas limitações é o perdão. E o perdão é o que te permite não só perdoar o próximo, mas também e principalmente se perdoar. E cada ato de perdão que a gente tem, no fundo a gente está perdoando a todos, porque em definitiva, em última análise, todos estamos conectados, somos consciência de unidade. Então, o perdão realmente é o que permite que essa ilusão da separação ela se dilua, que essa ilusão da sua percepção ela se dilua e que você se aproxime mais da verdade. E, com isso, você também se libera de uma série você se libera de uma energia que você gasta imensa para manter todo esse teu sistema de julgamento e culpabilização em funcionamento.
você libera essa energia para você usar para outras coisas, essa energia que você está gastando para manter esse sistema. Então, o perdão é o que realmente vai desbloquear aí para você essa energia, e essa energia é o que você vai poder usar para ir além, para avançar. O perdão também ele te traz para um único momento que verdadeiramente existe, que é o presente, que é o agora. E é o único momento que você pode agir, é o único momento que você pode transformar a sua vida, que você pode se transformar, que você pode integrar uma série de coisas, como a gente falou no início, que estão aí na tua sombra, integrar e realmente você avançar. E o perdão te faz isso porque você libera de uma ilusão de como a gente normalmente vive, atado por um lado ao passado, julgando e condenando alguém ou alguma coisa que aconteceu já, então a gente está preso naquilo ali, e também nos libera de estar, de alguma maneira, muito vinculado ao futuro, porque a gente julga aqui no passado, condena e mantém aquela situação ali no futuro no sentido de ou penalizar alguém ou de ficar com aquela história maquinando o que vai fazer, mas a gente está sempre nesse jogo entre passado e futuro, entre condenar e ver que pena que a gente vai aplicar, e com isso, com essa distração, com essa ilusão, a gente acaba não estando num único momento que a gente tem para estar, o único momento real que existe, que é o presente, que é o agora. Então, o perdão ele também te traz esse poder que é incrível, esse poder que é enorme, que é o poder da presença. Você provavelmente já deve ter ouvido falar nisso, mas o poder da presença ele é absolutamente não só importante, mas libertador, porque ele te traz num único momento que você pode efetivamente agir, que você pode efetivamente experimentar a vida que você está aqui agora para experimentar. Bom, eu tinha falado que ia comentar mais um pouco sobre o pecado, e dentro da nossa cultura cristã, o pecado, do ponto de vista mais cultural e religioso, foi assumindo cada vez mais uma conotação de castigo, de alguma coisa, de uma falta, de um erro que a gente cometeu e que merece um castigo ou que merece um perdão que não está em nossas mãos, um perdão de Deus, ou de um padre, no caso, por exemplo, da religião católica. Mas o fato é que o pecado foi assumindo uma conotação ao longo dos séculos até chegar a essa hoje que a gente conhece e que é tão presente na nossa sociedade, como isso, dentro desse inconsciente coletivo no qual a gente está inserido, como isso é muito, muito, muito presente inconscientemente nas nossas vidas e como a gente pauta as nossas decisões inconscientes, mas como a gente guia a nossa vida por conta disso. Então, a questão do pecado é um elemento muito presente. O pecado, na verdade, a origem da palavra vem do aramaico. Eu não vou entrar em detalhes nisso, mas você pode, inclusive, pesquisar aí no Google. Mas é uma palavra que vem do aramaico e que estava relacionada a quando os arqueiros atiravam as flechas e a flecha não acertava no centro do alvo. Então, errar esse tiro, que não ia exatamente lá no centro do alvo, era o que, de certa maneira, representava e deu origem à palavra pecado. Então, o pecado era, no fim das contas, você lançou a flecha, não acertou exatamente bem, você falhou, mas você poderia novamente reenfocar ali a tua mira e fazer mais um lançamento para acertar. Então tinha essa conotação de um erro, mas que um erro que poderia ser reenquadrado, um erro que poderia ser reenfocado para você novamente acertar. E foi ao longo dos séculos assumindo essa conotação mais de falha, que merece uma punição, um castigo, e que eu acho que tem duas vertentes que eu queria comentar. Primeiro, por um lado, isso acaba gerando toda essa nossa cultura que nos traz uma série de limitações do ponto de vista de errar, né? O errar
é muito mal visto para nós, na nossa sociedade, e isso no nosso dia a dia traz muitas consequências práticas, né? A gente acaba por medo de errar, sequer tentando, em muitos aspectos, né? A gente, por conta desse medo de falhar, não entra em ação em muitos aspectos das nossas vidas. E quando na realidade, por conta disso, porque o medo, o errar ficou muito associado ao pecar, a uma coisa que merece punição, uma coisa que merece um castigo, uma coisa que implica num sacrifício e por aí vai. Então, assim, como essa evolução do conceito também nos trouxe até aqui hoje, numa sociedade que errar é uma coisa que é muito mal vista, quando deveria ser encarado como parte normal de um processo. Você erra, falha, levanta e reenfoca e faz novamente até acertar. E por outro lado, que eu ia dizer, o pecado com essa conotação de castigo e de que simplesmente o perdão poderia ser aplicado por outra pessoa que não você ou por Deus. E aí há também uma outra limitação, que realmente o perdão ele tem que acontecer em apenas um lugar, que é dentro de você. Você perdoa ao próximo, mas em última análise, e o mais importante é que você se perdoa. Porque você, quando condena alguém e julga alguém, enfim, você não está fazendo isso no outro, você está projetando isso no outro, mas você, no fundo, está se condenando, se julgando, portanto você deve se perdoar e não depender de um terceiro que te perdoe. E menos ainda de Deus. Deus jamais vai te perdoar porque Ele nunca te condenou. Acho que soa, inclusive, um pouco estranho imaginar que um Deus que é amor possa ser um Deus vingativo, que castigue, ou um Deus que julgue. Então, a própria mensagem, inclusive de Jesus, né, um grande mestre, assim, então a própria mensagem de Jesus, assim como outros mestres, mas fala sobre isso, sobre amor, sobre perdão, sobre não julgar. Então, também não vou entrar em detalhe nesse aspecto, mas queria só tocar nessa vertente também para mostrar como esse jogo do pecado, da culpa, do medo é tão sem sentido. E a solução, que é o perdão, que é simples assim, mas que eu tenho certeza que quando você ouve, gera um certo estranhamento, porque o nosso ego vai fazer de tudo para que realmente o perdão pareça algo ou só do plano religioso, que acho que é uma limitação, é uma rasteira que o nosso ego nos coloca para não considerar essa ferramenta que é infalível e tão simples. Mas a gente está tão acostumado desde criança, desde que dos nossos primeiros dias, é que tudo na nossa sociedade tem que ser visto como um problema, inclusive como ter um problema é algo que muitas vezes a gente até acaba tendo um certo orgulho, né? A gente gosta de contar quando está com algum problema, enfim. Mas eu sei que custa para nós, com essa programação toda de que ter um problema, de certa maneira, é algo positivo, de que o sacrifício, enfim, tudo isso, como eu já falei, está relacionado para, de alguma maneira, como a gente, por outro lado, está tão refém da cultura do pecado, a gente acaba querendo mostrar e acaba, no fim das contas, vivendo uma realidade de tantos problemas, de muito sacrifício, de muita pena, de ser penalizado, de se autopenalizar por uma série de coisas, porque a gente acha que, no fundo, isso é um valor que vai nos redimir desse pecado. A gente acha que isso vai nos curar, quando não é assim. Você deve, se você parar e analisar aí a sua vida, você vai ver que não é assim. Que isso aqui não te traz a plenitude, que não te traz a felicidade, que essa redenção que provavelmente você está esperando ainda não chegou, nem nunca vai chegar. Ela chega só através do perdão, e que também não vai ser de nenhum terceiro que vai te dar. O perdão que você mesmo poder se atribuir a você e, obviamente, a tudo e a todos, como eu falei aqui antes. Então é perdoar, 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 perdoar sempre. Não entre no jogo
do seu ego que vai fazer de tudo para você não considerar isso uma ferramenta, uma prática ou uma forma de ver as coisas. Mas o perdão realmente é a única e primeira e única forma de você se libertar de toda essa carga que tem te mantido preso. E do que a gente vem falando aqui no canal, que o objetivo é realmente uma transformação, uma expansão da consciência, uma mudança de percepção, mas no fim das contas, de você buscar uma plenitude e com essa plenitude você ter realmente uma vida bastante mais plena, feliz, íntegra. Você precisa se libertar dessas cargas todas que você vem arrastando ao longo da sua vida para poder fazer isso, com mais energia, deixar de perder, de queimar toda essa energia, ter toda essa perda de carga com tudo isso que vem muito em função desse jogo de culpabilização, pecado, julgamento, medo, sacrifício. E a única maneira de você se libertar e abrir mão dessa carga pesada é o perdão. E isso, novamente, insisto, não é uma questão de plano espiritual, nem de muito menos religioso. Isso é uma questão para ser aplicada em cada instante da sua vida. Em casa, em qualquer relacionamento, de casal, com filho, com pais, com todos. No trabalho, em negócios, em reuniões mais ou menos importantes, para se ter prosperidade, abundância, inclusive financeira. Sem isso, você não consegue atingir tudo isso. Ou pode atingir alguns elementos, mas realmente com um custo energético muito maior. Então, perdão é o primeiro passo. Acho que junto com a autorresponsabilidade que a gente falou aqui no vídeo anterior, são os dois elementos que te permitem abrir mão de toda essa carga que te mantém preso para poder realmente se abrir aí para uma nova realidade. Tá bom? A gente se vê aqui no próximo vídeo e um grande beijo.